Um marido traído contratou um amigo e um comparsa para assassinar o homem que teve um relacionamento com a esposa dele. Essa foi a conclusão da polícia de São Paulo na investigação da morte de Anderson Campos de Andrade, um técnico de laboratório de 48 anos. Mandante e executor foram presos quase 2 anos depois do assassinato. Aliviada com as pressões, a família da vítima aguarda agora com ansiedade o julgamento dos acusados. O alívio de uma família que há 1 ano e 8 meses espera por respostas e também por justiça. Essa espera foi muito angustiante, foi muito sofrimento. E eu tive até um AVC por causa de tanto pensar. Meu Deus, quando o senhor vai apresentar esses moços que fizeram isso com ele? A gente não vai ter mais de volta, né? Não vai ter mais de volta, tem o julgamento, a polícia fez um ótimo trabalho. A mãe e as irmãs de Anderson Campos de Andrade se referem ao fim do inquérito policial e à prisão de 2 homens, apontados como o mandante e o executor do assassinato de Anderson. Esse crime aconteceu em março de 2024, numa região residencial, num bairro, num distrito aqui de Campinas, classe média. Chamou atenção pela frieza do executor, que executa tiros sem se manifestar, sem dialogar com a vítima. A vítima foi pega de surpresa, deixando a sua residência, destino ao seu trabalho. Anderson tinha 48 anos e era técnico de laboratório. Ele foi vítima de um assassinato bem planejado. O motivo do crime? Vingança por infidelidade. Essa história começa em dezembro de 2023, em Campinas, no interior de São Paulo. Anderson Campos de Andrade era casado com Adriana e começa a se envolver com Vanessa, casada com Luiz Antônio Malavolta. Anderson e Vanessa eram colegas de trabalho no Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp. A família diz que ele nunca disse nada sobre essa relação. Não conhecia. Não conhecia essa moça. Ele disse que era uma moça que eu já vi ela no corredor, mas se você colocar ela na minha frente, eu não sei quem que é. Eu não sei quem que é essa moça. E o mais incrível é que meu irmão, quando ele tinha as folgas de final de semana, ele estava aqui com nós. E se eu falar alguma coisa que desabonasse ele, eu vou estar mentindo. Ele só falava para mim que ele tinha amizade, que era uma amizade que ele tinha com essa moça, mas eu falei, eu não sei te falar. Ele nunca apresentou essa moça assim, eu nem conheço direito ela. Quando descobriu a traição, Luiz Antônio entrou em contato com Adriana, a esposa de Anderson. Ela fica sabendo através do marido da funcionária que trabalhava com a vítima, o qual passa a mandar mensagens para ela dizendo: olha, você está sabendo o que está acontecendo? A minha companheira está saindo com o seu marido. O Domingo Espetacular teve acesso a mensagens trocadas entre os dois. Nesse trecho, a esposa de Anderson pergunta a Luiz Antônio se ele havia conseguido recuperar mensagens do celular de Vanessa, a esposa dele. Ele responde que sim, e que deu mais vontade de matar ele, se referindo a Anderson. Nesse outro momento, a esposa de Anderson implora para que Luiz não faça nada contra o marido e diz: você vai acabar com a minha vida, pelo amor de Deus. Luiz responde: a sua não. Mais uma vez, ela pede que nada seja feito por causa do filho do casal. Em seguida, Luiz responde: talvez nem a dele, mas um estrago vou fazer. Luiz ainda diz que Anderson teria pedido proteção contra ele a criminosos. Não conseguiu e saberia o que poderia acontecer. A esposa responde que Anderson não conhecia ninguém assim. Ela pede então
que Luiz deixe o casal viver a vida em paz e sugere que ele faça o mesmo com Vanessa. Luiz responde: minha paz depende disso. Na sequência, mais ameaças. Não vou matar por vocês dois, você e seu filho, ok? Mas vou quebrar ele inteiro. O delegado responsável pelas investigações revelou que Luiz também fez diversas ameaças a Anderson. Eu notei a diferença, eu acho que a família inteira notou a diferença. E aí a gente foi vendo a diferença porque ele não estava mais junto com a família, ele não participava nos domingos que ele tinha com a família, ele não ficava, ele não vinha mais para casa. Foi a partir da apreensão dos celulares dos casais Luiz e Vanessa, Anderson e Adriana, que a polícia conseguiu avançar nas investigações. 1 ano e 8 meses depois do crime, a polícia concluiu o caso. Para os investigadores, não há dúvidas. Foi um crime de mando, arquitetado por Luiz Antônio após descobrir a traição da esposa com o Anderson. Quando ele foi surpreendido por essa coleta de dados no próprio aparelho, eu fiz a indagação e falei, olha, eu queria atear fogo no carro dele. Então eu fiz uma busca, eu pesquisei, mas jamais queria um mal contra ele. Então eu não sou o mandante, não fui eu que pratiquei esse crime. Os investigadores conseguiram, então, a quebra do sigilo bancário de Luiz e da esposa e descobriram pagamentos via Pix para uma mulher, Raquel, no total de R$10 mil. Esse seria o valor combinado para o assassinato de Anderson. O último pagamento foi feito no dia 22 de março, dia do crime. Naquela manhã, Anderson estava saindo da casa onde morava no bairro Vila Miguel Vicente Cury para ir ao trabalho. Assim que fechou o portão da garagem, um homem com o rosto coberto se aproximou e disparou 3 vezes contra ele. Nenhum pertence da vítima foi levado. Foi um dia muito ruim. Foi péssimo, na verdade. Eu estava em casa, aquele dia acordei cedo, aí tocou o telefone. Aí era a esposa dele chorando, falando que ele tinha sido baleado. E que era para mim ir para lá. E quando a gente chegou, ele o SAMU já tinha passado lá. E ele estava lá coberto, e sem eu poder nem me despedir do meu irmão. Câmeras de segurança registraram a movimentação do carro e, segundo testemunhas, foi usado para execução do crime. E também flagraram o executor correndo com a arma na mão. Com o avanço nas investigações, a polícia conseguiu estabelecer as conexões dessa trama. Além dos casais envolvidos, no caso de infidelidade, os investigadores chegaram a Ovídio, marido de Raquel, a pessoa para quem os depósitos de Luiz Antônio foram feitos. E depois, ao amigo de Ovídio, Alexandre. A relação de cumplicidade entre Luiz Antônio e Ovídio foi descoberta depois do cumprimento de um mandado de prisão temporária contra Ovídio e a esposa. Durante a ação, ele fugiu. Na fuga, quebrou a perna e precisou ser encaminhado ao hospital. Interrogado, Ovídio fez revelações importantes. Vendo a sua companheira presa, porque emprestou o CPF dela para receber um dinheiro, ele fala para mim, doutor, minha esposa não tem nada a ver com isso. Eu falei, e a sua participação? Ele falou, fui eu. Eu fui contratado pelo meu amigo de infância, porque a mulher dele estava se envolvendo amorosamente. A gente se conhece de longa data e eu, para executar esse crime, já que eu não dirijo, eu precisava de um companheiro. Fui atrás de vários companheiros, eu sou do crime e não consegui nenhum até que finalmente eu consegui uma pessoa e infelizmente essa pessoa está morta. O suspeito de ser motorista é Alexandre Campos da Silva. Ele foi morto numa troca de tiros em outra ocorrência policial em agosto deste ano. Ovídio foi preso no fim de setembro, em Campinas. E a partir da confissão do executor, a polícia prendeu Luiz Antônio, há 3 semanas, na casa dele, também na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele foi indiciado, né?
Eu entrei com a revogação da prisão preventiva dele. Vou fazer mais pedidos na semana que vem de reconhecimento, um monte de coisa. E o processo praticamente está começando agora, né? O advogado do homem acusado de ser o executor de Anderson diz que vai tentar anular o depoimento, em que Ovidio confessou a participação no crime. Indiciar alguém é fácil. Chegar lá, pegar um depoimento de uma pessoa que está lá no hospital, com soro, um monte de coisa, e pôr no papel. Mas eu quero a nulidade desse depoimento. A defesa de Luiz Antônio disse por meio de nota que ele confessou a participação na morte de Anderson, mas que espera que o julgamento leve em conta as circunstâncias pessoais do cliente e que já entrou com um pedido de habeas corpus para que ele responda ao processo em liberdade. Segundo o delegado, não foram encontradas evidências de participação das 3 esposas envolvidas nessa trama no planejamento do assassinato. Para a família de Anderson, o sentimento atual é uma mistura de alívio pelas respostas dadas pelo inquérito policial, de expectativa para que os acusados sejam julgados, de saudade e ainda de muita dor. Eu preferia eu ter. A morte dele acabou comigo.